senhor tá entrevistando ele, não era eu? Tava entrevistando ele, eu parei pra gente conversar. E eu tava tomando meu sol. Isso. A hora do almoço era 1h da tarde. Isso mesmo, perfeito. Aí eu falei pra ele mesmo. Falou pra ele? Falei pra ele mesmo que ele você passou falou pro guarda, que ele morava lá em cima, não era faxina. Aí eu falei pra ele, né? O que você falou com o Maninho? Falei pra ele assim, ó, vou falar um dia pra mim ir embora. Se tratar de frente, te mando você pro inferno. O ano de 1998 ficou marcado pelo aparecimento de um dos maiores criminosos que o Brasil já viu. Uma série de estupros e assassinatos passou a aterrorizar os moradores da Zona Sul de São Paulo, onde o responsável se aproveitava da ingenuidade de jovens mulheres para levá-las a uma armadilha e assim satisfazer as suas mais perversas vontades e depois matá-las brutalmente. O monstro chegou até a entrar na lista de Pedrinho Matador para morrer pelas suas próprias mãos, mas conseguiu escapar e continua vivo até hoje. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do Francisco de Assis Pereira, o famoso maníaco do parque. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O motoboy Francisco de Assis Pereira foi responsável pela morte de pelo menos 10 mulheres no Parque do Estado de São Paulo, uma área verde de aproximadamente 550 hectares que ele conhecia muito bem. Até por isso ele foi apelidado pela imprensa de maníaco do parque. O Francisco tinha os seus métodos para conseguir atrair as suas vítimas. Ele costumava abordar jovens de classe baixa e, se passando por um agente de modelos, enchia as garotas com falsas promessas de dinheiro e fama e as convidava para realizar um ensaio fotográfico na natureza. Quando chegava no meio da mata, numa área bem afastada de pessoas ou de qualquer testemunha, onde ficaria difícil delas conseguirem escapar, as vítimas eram estupradas e então pelo maníaco. A saga, desde a descoberta do primeiro corpo até a captura do criminoso, tomou conta dos noticiários naquele ano, e de repente não tinha uma única pessoa sequer que não conhecia o temido maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira, como na maioria dos casos de serial killers, ele teve uma infância complicada até virar o maníaco do parque. Nascido em 1968, na cidade de Guaraci, interior de São Paulo, ele foi molestado por sua tia materna quando criança, e a partir daí ele passou a desenvolver uma certa fixação por seios além do comum. Francisco também cresceu traumatizado após ter sido criado próximo a um matadouro de bois. Além disso, já adulto, um patrão o teria seduzido, o que levou a ter interesse por relações homossexuais, e uma gótica teria quase arrancado seu pênis com uma mordida, fazendo com que ele tivesse medo da perda do membro, o que o fez ter problemas em relações futuras. Além da ocorrência com uma desilusão amorosa que marcou sua vida, antes de cometer os abusos seguidos dos assassinatos, ele já tinha mostrado esse seu lado psicopata. Uma travesti com quem viveu por mais de um ano constantemente apanhava de Francisco, recebendo socos no estômago e tapas no rosto, exatamente como algumas mulheres que conseguiram sobreviver ao estuprador relataram. É dito que ele sofria de dispareunia, que é a dor genital durante o sexo, o que dificultava a consumação do ato sexual e lhe causava uma certa frustração. Isso tudo ajudou a formar a personalidade do assassino. Aos 30 anos, Francisco passou a trabalhar como motoboy próximo à estação Jabaquara do metrô de São Paulo. O homem conciliava o seu trabalho com a caça de suas vítimas. Utilizando a sua moto, ele estacionava ao lado das estações e abordava suas vítimas em potencial, se identificando sempre como um caça-talentos de futuras modelos. Francisco tinha uma conversa sedutora. Ele dizia para suas vítimas que elas seriam fotografadas para um catálogo bem aqui, no meio da mata do Parque do Estado. Para isso, tinha de convencê-las a fazer longas viagens de 10 a 15 quilômetros. As mulheres eram convencidas por sua personalidade extrovertida e capacidade de persuasão. Ele se dizia representante de uma grande marca, falava o que as moças queriam ouvir, prometia para elas uma boa grana já para fazer as fotos, além de participação em ações de propaganda de uma grande empresa de cosméticos. Com esse papinho furado, ele conseguia convencer suas vítimas a fazer o que ele queria. As mulheres atacadas por ele tinham no máximo 24 anos. O delegado conta isso. Mas como você definia que era ela? Ele falou assim, era fácil. Ela estava sempre de cabeça baixa, de olhinho triste,
Era fácil pegar ela. Ele chegava nessa mulher, primeira coisa que ele falava, você é linda. O que essa mulher com autoestima quer ouvir, doutor? Que ela é linda. Eles iam andando até no ponto que ele virava, onde ele tinha segurança. Aí ele virava o maníaco do parque. Sim, estuprava. Batia, só depois de morta. Então ele só conseguia ter ereção completa com as mortas. E ficava voltando dias, e lambia o corpo, já em estado de decomposição. Oficialmente, 16 pessoas foram confirmadas como vítimas do maníaco do parque, sendo 9 casos de estupro e 7 de assassinatos. Mas os números reais até hoje ninguém sabe ao certo. Isso porque existem diversas divergências, até mesmo nas falas do próprio maníaco. Em suas declarações, o serial killer mudou várias vezes o número de pessoas que ele teria matado. Na última vez que se pronunciou, em 2001, ele disse que teria assassinado 15 mulheres. O fato foi que entre janeiro e agosto de 1998, os corpos das vítimas do maníaco do parque foram sendo encontrados aos poucos, espalhados pelo Parque do Estado. Todas elas estavam de joelhos. Para alguns psicanalistas, isso seria uma espécie de representação dos bois que Francisco viu serem mortos quando ainda era criança, além de todas terem sinais de violência sexual. Após algumas denúncias de que um homem estaria aterrorizando pessoas no Parque do Estado, a polícia de São Paulo cruzou com 3 mulheres que haviam registrado tentativas de estupro na região. Os depoimentos serviram para traçar um retrato falado do suspeito, que posteriormente seria entregue por uma denúncia via telefone. Após o telefonema anônimo, as autoridades foram levadas até uma empresa de transportes lá no Brás, no bairro paulistano. Ao chegarem no local, no dia 15 de julho de 1998, viram que estavam no caminho certo. Os policiais descobriram que o maníaco do parque trabalhava lá como motoboy e havia desaparecido há 3 dias. No local ainda foi descoberto pedacinhos de carteira de identidade de uma das vítimas, um jornal estampado, o retrato falado do criminoso e um bilhete com os seguintes dizeres: "Infelizmente, tem de ser assim. Preciso ir embora. Deus abençoe a todos." Foi aí que a caçada a Francisco começou. Ele foi encontrado em Itaqui, no Rio Grande do Sul, após passar cerca de 23 dias foragido. O pescador começou a desconfiar do suspeito quando ele disse que era de São Paulo e já tinha trabalhado como motoboy. Quando ele falou aquilo ali, voltou a me instalar na cabeça de novo. De uma pomba, mas não tem eu, cara. Mas faltava uma confirmação, porque Francisco estava bem diferente das fotos mostradas na televisão. Usava cavanhaque e estava um pouco mais magro. Quando o Jornal Nacional mostrou a série de fotos divulgada pela polícia, ele confirmou a suspeita. O assassino confessou os crimes, inclusive indicando a localização dos corpos. O maníaco do parque chegou a ser dado como morto numa rebelião de presos em dezembro de 2000, mas após uma série de desencontros, a direção da prisão confirmou que o motoboy, jurado de morte por outros presos, ainda estava vivo. Francisco de Assis Pereira foi condenado a quase 280 anos de prisão pelos crimes de homicídio, estupro, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver. Mas a gente sabe como é a legislação brasileira, que prevê o tempo máximo de cadeia de 30 anos para um detento. Portanto, Francisco deve ser liberado da prisão em meados de 2028, caso nada mude ou nenhum preso acabe o matando antes. Como o próprio Pedrinho Matador disse numa entrevista para o Marcelo Rezende, que Francisco era um dos homens jurados de morte pelo assassino. Tem um monte aqui para ser morto. Inclusive aquele que chegou esses dias lá, não posso ver ele de longe que me dá mó nojo, ó. Aquele estuprador que matou a mulher lá no maníaco do parque lá. Dá nojo quando eu vejo esse cara. Esse cara estraga a gente, rapaz. Eu esperar um dia pra ir embora e eu acabo com um desgraça desse aí. Por que vai gostar de um diabo desse, Marcelo? Fala pra mim. Sim, mas não era nada contigo. Não é nada comigo, mas pessoa pobre, pega a coitada de mulher pobre, pega só coitadinha. Uma curiosidade que seria cômica se não fosse trágica é de que quando ele foi preso num curto espaço de um mês, o desgraçado se tornou o recordista no recebimento de cartas no presídio. E não pense você que eram cartas xingando esse maníaco de palavras de baixo calão, e sim cartas de admiradoras. Pra p*** que pariu, né? É inacreditável. Olha, numa época em que mal existia a internet, hein? A gente vê que a idolatria por criminosos é um mal enraizado no brasileiro. O homem colecionava mais de 1000 cartas e pedidos de casamentos, tanto que ele chegou a se casar com uma das remetentes em 2002. Então tá lá de boa. Ele já casou. Casou? Casou, não sabia? Como casou? Ele casou. Ele casou, foi o cara que mais recebeu carta de mulher querendo casar com ele. Dentro da cadeia? Aí depois a mulher separou porque achou ele meio estranho.
O que essas mulheres têm na cabeça? Mandar cartinhas de admiração pra um maníaco sexual. Depois umas vagabunda dessa morre, não sabe por quê. Porque tá tentando se engraçar com um criminoso de alta periculosidade. Vai entender. Difícil, né? Atualmente, o Francisco se encontra na penitenciária de Iaras, no interior de São Paulo. O local é conhecido por abrigar presos condenados por ou ameaçados de morte. E é exatamente por isso que ele está vivo até agora. Criminosos dessa estirpe têm a sua própria prisão, porque sabemos que se ele cai numa prisão comum, ele é morto por outros detentos. Como dissemos, é bem provável que em 2028 ele saia da cadeia. E o que mais preocupa é que, segundo os psiquiatras que cuidaram do caso de Francisco, ele tentará cometer novos crimes assim que ele for solto, em razão do seu estado mental. Caso ele faça novas vítimas, o sangue delas estará na mão do Estado, que não possui competência para manter um criminoso desses dentro da cadeia. E aí, vocês se lembravam desse caso do maníaco do parque? Você acha que ele vai ser solto mesmo em 2028 ou vão dar um jeitinho lá de continuar mantendo ele dentro da cadeia? Eu, sinceramente, não acredito muito nisso. Qual a pena que um desgraçado desse merecia? Comenta aqui embaixo, comentário mais criativo, eu vou fixar. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço por favor que se inscreva no canal e me siga no Instagram, tá? @marcelomilos. Deixe o seu like para poder ajudar a gente aqui também no engajamento. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!